Shalom, Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui deitado no frio para falar a respeito do capítulo 16 do livro de Atos, né? Paulo vai começar aí a sua jornada, a sua nova jornada, né? E ele vai até a região de Listra, né? E ali ele encontra Timóteo, né? Ele se impressiona muito com Timóteo. E a Bíblia traz aí uma referência de que ele era filho de uma judia, tá? E aí nós temos aqui um impasse que existe em alguns momentos da história, né, a respeito do judeu. O judeu ele é considerado judeu quando ele é filho da mãe judia ou do pai judeu, né? É... E existem muitas interpretações a respeito disso, né? A gente vai ver, por exemplo, em Números 1:2, né? Deus ordena o censo de Israel segundo as famílias, segundo a casa dos seus pais. Então, quando se fala de genealogia, é, é muito comum se falar de homem, nem tanto de mulher. Mas, para o meio judaico, as responsabilidades, os direitos legais, eles são transmitidos de pai para filho, né? Você vê, por exemplo, filho de Abraão, né? Mas, invariavelmente, né? Essa linhagem, na verdade, ela é traçada pela mãe, tá? Existe muita discussão, tá? A respeito disso. A gente vê, por exemplo, Esdras no capítulo 10, versículo 2 e 3, né? E Secanias respondeu a Esdras: transgredimos contra o nosso Deus e tomamos mulheres estrangeiras do povo que vive na terra. Assim, façamos um pacto com nosso Deus para expulsar todas as mulheres e aqueles que nasceram delas, né? Então, aqui são homens que se envolveram com mulheres gentias e tiveram filhos que foram expulsos, considerados como gentio, né? Então, assim, essa expressão, né? Aqueles que nasceram delas. A garganta não está muito bom. Aí você pode falar assim, mas, pastor Juliano, Obed, né? Obed é filho de Boaz com Ruth. Ruth era moabita, mas Ruth fez uma confissão, né? Na época não havia cerimônia para se tornar aceitar o judaísmo, né? O judaísmo é uma religião que começou com Abraão, mas que teve vamos botar assim, seu marco inicial na terra de Judá, depois da separação das tribos, né? E não havia liturgia para se tornar um judeu, aceitar o judaísmo. E Ruth fez ali uma confissão de fé, né? Então isso é muito importante a gente tá vendo isso aí. Existem alguns livros que mostram aí a tradição de se datar desde lá do primeiro século, né? A respeito de mulher. Bom, então o que nós concluímos? Nós concluímos que então Timóteo era um judeu, mas era um judeu que não havia ainda feito a aliança abraânica, a aliança da circuncisão, né? E por que ele não fez a aliança da circuncisão, né? Já que o pai dele era grego, né? E a mãe era judia. Bom, primeiro a gente não sabe se o pai de Timóteo morreu, né? A tradução dá a entender de que sim. A gente tem que analisar também a mãe dele. Em que condições a mãe dele já vivia naquele momento? Será que ela já tinha deixado para lá a cultura? Será que ela já estava vivenciando uma condição mais pagã e deixou aí a halahá, deixou aí a lei oral, né, para trás? Será que foi por conta disso aí, né? E aí depois que ela adotou a nova fé, ela se adequou a isso daí? É um pouco complicado, porque se você for ler 2 Timóteo, você vai ver lá no capítulo 3, versículo 15, que ele foi instruído desde pequeno nas palavras que podem nos trazer salvação, né? Paulo relata isso a respeito de Timóteo. Então, provavelmente, a mãe instruiu, sim, Timóteo dentro do judaísmo, mas não assumiu a responsabilidade que é do pai de fazer a circuncisão, né? Inclusive, a própria comunidade judaica, depois que o menino até o menino fazer 13 anos, pode assumir essa responsabilidade, né? E não foi tomada, né?
Nós vemos, por exemplo, Zípora tomando aí essa. Como é que eu posso explicar? Essa responsabilidade perante os filhos de Moisés. Ela que vai lá e faz a circuncisão. Mas no caso aqui, Eunice, que é a mãe de Timóteo, não faz. Então, provavelmente, o pai de Timóteo morreu, e aí, segundo Timóteo, no primeiro capítulo, nos mostra que provavelmente Eunice foi, junto com Timóteo, morar na casa da avó, Lloyd, né? Igualmente judia. Tá? Então, ele foi, sim, orientado, tá? Um judeu, depois dos 13 anos, quando chega no período de fazer o bar mitzvah, que é aquela reunião onde ele se torna o filho do mandamento, né? A partir do momento ali ele tem a sua liberdade espiritual, ele pode tomar a decisão de circuncidar. Não foi o caso, quem acabou tomando aí essa condição foi Paulo, tá? Existem outras interpretações, que talvez Eunice possa ter sido estuprada, tá? Isso é muito comum pelo movimento romano da época. Existem algumas interpretações que dizem também que ela simplesmente pode ter se apaixonado aí por um homem, mas isso é muito romantismo do século 20 e 21, tá? Isso no século I não era comum, tá? O importante é que Paulo foi lá e ele realizou aí a Brit Milá, né, a circuncisão. Mas por quê? A Bíblia diz que foi por causa dos judeus que viviam naquela época. Mas por que Paulo quis agradar os judeus? Né? Será que o que ele quis fazer com isso? Né? Na verdade, o que ele quis foi apaziguá-los, porque ele estava levando Timóteo, que era judeu. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que judeu é judeu. Sendo judeu, ele tem por obrigação cumprir a aliança abraânica, né? E no momento em que a aliança com Jesus chega sobre a vida dele, para ele é o acréscimo da aliança. Porque a santidade que a gente tem que ter, ela depende de guardar os mandamentos. Os mandamentos são as leis do Senhor. Se o judeu já cumpre, teoricamente, entre aspas, o judeu que busca a Deus cumpre os mandamentos, ele recebe Jesus, ele tem a salvação. Eu sempre falo que é a porta e a chave. Jesus é a porta. A santidade é a chave. Tem judeus tementes a Deus que não conhecem Yeshua como pessoa, mas que são discípulos dele de muito mais do que nós somos. Guardam os mandamentos e o amam. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E tem a porta, quando alcança Jesus, ele já tem a chave da santidade. Agora falta só entrar pela porta, que é Jesus, né? Então, Paulo faz ali tirar uma pedra de tropeço, porque ele seria certamente questionado sobre o fato de Timóteo, um judeu, não ser circuncidado. Né? Isso mostra o zelo que ele tinha pela lei de Deus. E a gente vê aí Paulo até o final da sua vida guardando a lei de Deus. Né? Dizer que Paulo era contra a lei de Deus e que tinha abolido a lei de Deus é uma insanidade. Se você vê ele mesmo dar testemunho dele, né? Então Paulo assumiu essa responsabilidade. Provavelmente ele contratou uma pessoa para estar fazendo isso, tá? A gente vê que Paulo ele tinha aí uma habilidade manual, né? Ele tinha aí todo um conhecimento a respeito da, do, da cerimônia, né? Mas circuncidar um homem adulto é complicado, tá? Eu sei porque eu circuncidei velho, né? Não pela aliança abraânica, tá? Foi por uma questão de saúde mesmo. Mas passei pelo procedimento e não é fácil pro adulto, mas é muito difícil, tá? Bom, aí nós vemos que Paulo vai ter uma visão, né? No meio do caminho. Ele quer ir para uma outra região, mas antes disso o Espírito de Jesus não permite, né? Que eles passem por determinados locais, tá? Então o Espírito Santo ele pode dar assim, instruções específicas para a gente, tá? De caminhos a ser evitados realmente. O versículo 10 ele mostra aí
Lucas, né, dizendo concluímos, né, essa coisa aí na primeira pessoa do plural, nós, né, mostra que Lucas estava acompanhando ali direto, né? Lucas fazia parte realmente da cena naquele momento, não foi nada que relataram para ele escrever. Bom, aí o versículo 12 e 13, passamos alguns dias nessa cidade, então em um sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde sabíamos que se reunia um minyan, tá? Minyan é a mesma coisa da palavra grega prosifche, einai, não sei falar grego, prosifche, einai, que significa um local de oração, né? Havia um local de oração. É interessante que para a cultura judaica, quando você se reúne para fazer um culto, fazer uma reunião, você precisa ter pelo menos 10 vidas, tá? Isso é o minyan. E aí dali você pode fazer um culto, tá? Era muito comum, tá, no primeiro século e anterior ao primeiro século, que as sinagogas fossem construídas perto dos rios. Por que perto dos rios? Porque lá não precisaria construir um local para fazer a mikveh, ou seja, há uma espécie de batismo que é realizado no judaísmo, a lavagem cerimonial. Por exemplo, a lavagem cerimonial da mulher que passou ali o seu período menstrual, né? Está no período de pureza, já ela vai fazer a mikveh dela, tá? Um exemplo, tá? Essa mikveh era feita normalmente em residência, mas só como exemplo. Então era muito comum você fazer isso na beira do rio para não precisar fazer um local de batismo. Nós temos que lembrar que ele estava em Filipos, tá? E Filipos, muito próximo de Roma, acabou acatando aquilo que o imperador Cláudio havia promulgado, a expulsão dos judeus, né? Teve uma época que judeu e cristão brigavam tanto em Roma que o imperador se apurrinhou e expulsou todo mundo. Expulsou cristão, expulsou judeu, tá? Filipos seguiu essa conduta. Então nós tínhamos em Filipos judeus, tínhamos, mas poucos, tá? Que conseguiram aí se manter naquele local. Então provavelmente ali não tinha uma sinagoga na beira do rio, mas havia ali um local de oração. E pelo fato dessa condição ter acontecido, é bem possível que ali não tivessem nem homens, que poderiam ser realmente só as mulheres. Nós vemos que nós temos relato aí de Lídia, que assiste muito atentamente aquilo que Paulo está falando, né? Então ali você poderia ter tido homens, sim, tá? Mas também poderia ter tido só mulheres. Era um local onde normalmente havia esse encontro de oração, tá? Então, só para relatar que era comum ter sinagogas nas beiradas dos rios, mas nesse momento aqui provavelmente não tinha sinagoga, porque com a expulsão do imperador Cláudio aí, pode ser que, né, os judeus não tenham tido a ousadia de manter o seu prédio da sinagoga. Tá? Bom, versículos 16 e 18 vai falar sobre o espírito de adivinhação, né? O que nós aprendemos com isso? Demônios podem prestar serviços aparentemente úteis. Nesse caso aqui, eles declaravam que aqui estão os homens que vão ensinar vocês o caminho da salvação, aqui estão os homens que são servos do Senhor, né? Então, assim, entre bem aspas, mas eles estavam ali fazendo inicialmente um trabalho útil, apontando os homens de Deus, né? O segundo é que eles podem dizer a verdade, mesmo o diabo sendo o pai da mentira, eles podem dizer a verdade, desde que isso, muitas das vezes, sirva para o seu próprio propósito, tá? Então a gente tem que ter tudo isso daí. O terceiro é que o objetivo dos demônios é sempre realmente atrapalhar o evangelho. E o quarto é que mesmo eles sendo poderosos, né, eles jamais podem se negar a se prestar diante da autoridade de Cristo. Tá? Então, quatro coisas aí que nós podemos aprender com essa passagem, né? E a gente vê aí algumas condições antissemitas, né, antijudaicas acontecendo. Eles vão ser levados, vão ser julgados, né? Ou no furor da emoção eles são acusados de serem judeus. Essas acusações são muito interessantes, porque no primeiro século, no segundo século, quase no terceiro ali,
no segundo século. Algumas mulheres foram presas e levadas aí ao conhecimento através de carta do imperador Trajano, e o pecado dela é que elas se reuniam nos domingos de manhã, né, faziam votos entre eles, oravam e se alegravam, né, como cristãos, né? Isso era muito comum, essas coisas. Mas eles vão sofrer aí esse antissemitismo, vão ser castigados sem o devido processo legal romano, tá? Que eles tinham direito por serem cidadãos romanos, tá? E nesse processo eles vão conhecer o carcereiro, né? O carcereiro, Deus, depois eles cantarem louvores, cria um terremoto, ali as grades das prisões se abrem, as correntes dos pés se soltam e o carcereiro fica desesperado porque se os presos fugissem, ele iria ser morto pelo próprio serviço, né, do Império Romano. E aí ele se surpreende quando Paulo responde: não, nós estamos aqui, ninguém saiu não, né? E aí nós podemos aprender nesse versículo 31, quando ele diz: confie no Senhor Jesus e será salvo, né? A Bíblia traz 5 condições aí para a salvação, né? Crer em Jesus, né? Confiar nele, reconhecê-lo publicamente, abandonar o pecado e voltar-se para Deus, automaticamente ser imerso, né? Ou seja, ser batizado, e o requisito principal, que é santidade, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Então, assim, não adianta nada as pessoas se sentirem satisfeitas com as 4 primeiras. Ah, não, eu creio em Jesus, eu reconheço ele publicamente, eu já abandonei o pecado, né? Fui batizado, mas olha, o 3 combina com 5, porque se você não peca, ou se você procura não pecar, porque todos nós pecamos, né? Você está buscando santidade. Mas se você continua pecando, você não está buscando santidade. Então você não abandonou o pecado, né? Então esses são pontos muito importantes que nós não podemos deixar, tá? E aí Paulo fala: crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, tá? Esse conceito é um conceito muito interessante, né? Porque no conceito do Ocidente aqui, da gente aqui, nós somos muito egoístas, muito egocêntricos, muito individualistas, né? Diferente da condição lá do século I, tá? Onde o pai tinha uma figura de respeito, onde o pai tinha uma figura de admiração, alguém cujos filhos gostariam de seguir. Mesmo numa sociedade mais agressiva, numa sociedade mais pesada, né? Olhando no ponto de vista de hoje, os filhos queriam seguir os caminhos dos seus pais, né? Então, quando ele diz: creia o Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, não significa que a tua fé vai salvar a sua casa, mas significava ali que se o pai cresce, os demais abririam seus ouvidos para ouvir e provavelmente seguiriam, entenderiam, estariam aptos a receber o evangelho, tá? Que isso seja uma realidade hoje nas nossas casas, em nome de Jesus. E aí todos eles foram batizados, né? Aqui é uma discussão entre algumas denominações a respeito de então todos foram imersos, então as crianças também foram batizadas. Eu creio que não, tá? Eu creio que aqui realmente foram batizados aqueles que tinham condições de serem batizados, de entendimento, tá? Não crianças, mas é uma discussão tola que não leva a gente a lugar nenhum, tá? E o versículo 35 e 40 é muito interessante porque as pessoas acham que nós cristãos temos que ser mansos e humildes a todo momento, mas no sentido de ser capachos, né? Sermos mansos e sermos humildes no sentido de sermos capachos. Vamos virar a face para diversas situações, né? Vamos andar a segunda milha. Primeiro, isso é um desconhecimento da lei romana na época. Vale a pena pesquisar. Segundo, que quando o evangelho está em jogo, todo cristão tem por obrigação tomar atitudes. Claro, dentro da lei, da ética e da moral. Então Paulo ali tinha sido castigado, tinha sido machucado, tinha sido humilhado diante de todo o povo, né?
E aí, quando ele recebe a liberdade, ele fala negativo, negativo. Eles vão ter que vir aqui pedir desculpa, eles vão ter que vir aqui e fazer isso publicamente. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo queria sair ali com seu orgulho pessoal é, renovado? Não, porque ele continuaria pregando o evangelho. E com aquele testemunho que havia acontecido ali, as pessoas provavelmente iriam olhar para eles como homens impuros, como homens indignos de atenção. Mas quando há uma reparação ali, quando a sua índole, a índole não, mas a sua imagem, ela é mostrada a todos como de um inocente que foi prejudicado injustamente, as pessoas vão te olhar de forma diferente. Não vão te olhar como um bandido que saiu da prisão, mas vão te olhar como alguém que foi injustiçado. E aí a sua palavra passa a ter mais crédito. E as pessoas passam a ouvir aquilo que você tem a dizer, e aquilo que eles tinham para dizer era o Evangelho. Amém? Glória a Deus, me perdoe aqui por eu estar aqui meio por debaixo dos lençóis. A garganta está um pouco ruim, o corpo está um pouco dolorido e a gente está aproveitando aí um pouquinho de cama, mas sem deixar de produzir para o reino. Amém? Deus abençoe a sua vida. Shalom.